Então, muito bom dia, bem-vindos aos que estão presentes na sala e aos que estão online. Fazendo votos que possa ser uma sessão útil, que possa ser esclarecedora de dúvidas e que tenha, enfim, repercussão na vossa vida prática. E, sem mais demoras, ia começar a apresentar o professor Carlos Martins, que é aqui um elo fundamental nesta enfim, difusão web destas sessões, e desejar-vos uma sessão boa, positiva. Não sei se a Cristina também quer saudar os colegas. Não era só para saudar os colegas, lembrar-vos que vamos falar do contexto de urgência, das coisas importantes que acontecem no contexto de urgência, e dar aqui algumas dicas práticas, com preletores que vão fazer apresentações também elas muito incisivas e muito práticas, e bom trabalho. Muito bem, muito bem. Caros colegas, muito bom dia a todos, aos colegas que já estão aqui na sala e que são os valentes e que madrugaram, não é? Aparentemente ontem à noite aqui a festa foi de arromba, a festa do Congresso, não a festa desportiva. Ou se calhar juntaram as duas festas, não é? Mas realmente a sala ainda se vai compor. Diz-me a experiência destes últimos dias que no segundo módulo da manhã atingimos normalmente a lotação máxima, pelo menos nos 2 dias anteriores assim foi. Mas por isso, obrigado aos valentes que já estão aqui a esta hora. Para os colegas que nos acompanham em casa, também transmito daqui a minha mensagem de bom dia e obrigado por estarem desse lado. E quero transmitir algumas informações, porque isto hoje vai ter aqui alguns moldes diferentes. Eu vou ter que me ausentar, porque tenho um compromisso hoje à tarde no Porto, ao qual tenho mesmo que estar presente. Vou de carro, porque houve um certo congestionamento no aeroporto do Porto esta noite. Não é por causa disso, é porque eu gosto mesmo, prefiro mesmo ir de carro e venho de carro. Ok? Mas, de modo que eu não vou estar a transmitir, a moderar o chat, está bem? Eu já partilhei há poucos minutos, já está aí visível no chat, quer o programa integral desta manhã, dos tópicos que vamos apresentar durante esta manhã e que vão ser transmitidos. Também já partilhei os links para os controlos de presença no módulo 7, que é este que agora se inicia, e do módulo 8, que se iniciará, ajudem-me, às 11h30, salvo erro. É isso. Não, é mesmo assim, não é? Às 11h30, está bem, colegas? O módulo 8. Para os colegas que estão interessados no certificado, têm que fazer os 2 controlos de presença, o módulo 7 e o módulo 8. Já disponibilizamos ontem um canal InfoShare, onde estamos a depositar os vídeos de todo este ciclo. Em princípio, hoje ou amanhã é feriado, é mais provável, irei colocar já os vídeos de ontem, está bem? Os vídeos do primeiro dia, inclusive, já lá estão. Nesse mesmo canal, no prazo de 1 a 2 semanas, dei-nos aqui algum tempo, que há aqui algum trabalho que é necessário ser efetuado, algum trabalho nosso de back-office, logístico. Eu vou colocar uma pauta para vocês verificarem direitinho os vossos controles de presença em todo este ciclo. Depois vou também partilhar um prazo em que essa pauta vai estar disponível para eventuais reclamações, alguma inconformidade que exista nessa pauta. E depois também vou colocar a data limite em que vamos enviar o certificado e a data limite para reclamações do certificado ou pedidos de segundas vias. A partir dessa data limite, como é habitual nas nossas atividades, se vocês não tiverem reclamado o certificado, ou se o perderem, ou se fizerem delito no mail do certificado e pedirem uma segunda via, há um valor de 50 € que é necessário pagar. Esta medida teve que ser mesmo implementada porque era enorme a quantidade de colegas que nos pediam segundas vias, às vezes passado 1 ano dos cursos, 2 anos dos cursos. Isto implicou inclusivamente que nós tivéssemos que contratar uma pessoa só, especificamente, para gerir todo este mailing que os nossos cursos gera, porque é mesmo muita gente a acompanhar estas nossas atividades. Por isso peço aí também um bocadinho de responsabilidade da vossa parte. Vocês têm que ser proativos na verificação e depois no arquivo dos certificados e no guardar dos documentos. De modo que durante esta manhã as vossas mensagens no chat não vão aparecer na transmissão, está bem?
porque não vou estar a gerir esse chat e não vão surgir. De modo que, por exemplo, não haverá perguntas da vossa parte que irão ser respondidas aqui, vai haver sim mais a gestão aqui das perguntas da sala. Há essa diferença, pedimos desculpa, mas realmente não nos é possível estar em 2 lugares ao mesmo tempo, de forma que desta vez teve que ser assim. E muito, muito obrigado por tudo, está bem? Um bom dia para todos, uma boa formação. Então vamos começar com o Diniz Mesquita, que nos vai falar do eletrocardiograma no doente com dor torácica na urgência. Olá, muito bom dia a todos. Gostaria de começar por cumprimentar os moderadores, cumprimentar os que estão presentes na sala e que nos assistem via online. Vou então começar por falar da análise do eletrocardiograma no doente com dor torácica e eminentemente através da demonstração de exemplos práticos. Este é o sumário da minha apresentação. Vou começar por falar de forma muito breve de conceitos básicos da interpretação do eletrocardiograma, que é um exame que desde há mais de 100 anos que é utilizado e que continua a demonstrar a sua validade no estabelecimento diagnóstico e na estratificação prognóstica dos nossos doentes. É um exame inócuo, é de fácil acesso e associado a baixo custo. No entanto, exige um grande estudo, técnica e aperfeiçoamento na sua interpretação para que possamos chegar a diagnósticos corretos e que não falhemos diagnósticos que sejam menos evidentes. Neste contexto, é importante ter aquisição sobre os conhecimentos da despolarização cardíaca e conhecimento do eletrocardiograma normal, desde a formação do estímulo elétrico ao nível do nódulo sino-auricular e a sua viagem através do fascículo de Bachmann para a despolarização das aurículas, que acabam por inscrever a onda P no eletrocardiograma, a continuação do estímulo elétrico até ao nódulo auriculoventricular e, posteriormente, a sua propagação pelos feixes de IS e despolarização ventricular, permite a inscrição do QRS no eletrocardiograma e, posteriormente, a repolarização ventricular representada através da onda T. Para além disto, é também importante terem noção, especificamente no que concerne ao ventrículo esquerdo, quais é que são as derivações que nos demonstram determinadas paredes onde pode predominar a patologia de um doente em questão. Assim, devemos construir uma metodologia sistematizada na leitura do eletrocardiograma. Desta forma, nunca teremos, à partida, falhas no diagnóstico e não deixaremos excluir pequenas pistas que nos podem ajudar na abordagem do nosso doente, desde do ponto de vista do ritmo ou frequência cardíaca, que nos podem evidenciar bradiotaquidisritmias que induzam, por exemplo, isquémia no contexto de desproporção do consumo ou da oferta de oxigênio, a existência de hemibloqueios secundários a sobrecargas ou secundários a isquémia, o aumento de massa ventricular ou esquerda ou direita, como por exemplo em contexto de estenose aórtica ou hipertensão pulmonar respectivamente, ou mesmo até o mais frequente no doente com dor torácica, a nível de isquémia subendocárdica ou transmural, manifestada predominantemente pelos supra- ou infradesnivelamentos do segmento ST. Passando então aos exemplos práticos na análise do eletrocardiograma no doente com dor torácica. Começo por vos falar de um doente do sexo masculino, 48 anos, hipertenso, fumador, dislipidemia, sem outros antecedentes conhecidos, que é admitido no serviço de urgência com um quadro de dor retroesternal opressiva e persistente, com 4 horas de evolução, sudorese profusa associada. Do ponto de vista do exame objetivo, não existem grandes alterações, parâmetros vitais também, e o doente tem este eletrocardiograma que é realizado imediatamente nos primeiros 10 minutos após o contacto do doente com o serviço de urgência e que deve ser o nosso gold standard, sempre a meta máxima de 10 minutos desde a admissão do doente até a realização do eletrocardiograma. Este exame, efetivamente, o que nos salta à vista, portanto, para além de ser um eletrocardiograma que temos o doente em ritmo sinusal, sem desvios do eixo cardíaco, evidencia-se concordância auriculoventricular, mas com um PQ prolongado, cerca de 240 milissegundos, ou seja, um doente com bloqueio auriculoventricular de primeiro grau, mas efetivamente o que nos salta à vista, e especificamente no contexto da dor torácica, é o supradesnivelamento do segmento ST presente de V1 até V6, superior a 1 milímetro, e no caso deste doente em específico, em V2 e V3 superior a 2 milímetros, que são os critérios de diagnóstico e que são diferentes para as outras derivações, e também com o supradesnivelamento do segmento ST em D1 em AVL. Isto é demonstrativo de um infarto do miocárdio anterolateral, que temos estes supradesnivelamentos nas derivações que vos demonstrei, e por outro lado temos infradesnivelamento e inversão da onda T
concordante ou dita em espelho, em D3 e em AVR, que normalmente é um bom fator indicador de que as alterações eletrocardiográficas, nomeadamente os supradesnivelamentos do segmento ST, se devem à isquémia e não a outras patologias ou que não é o padrão de base do doente, porque muitas vezes os doentes de V1 a V3 têm alguma elevação do segmento ST, com cavidade superior, e até daí os critérios diagnósticos serem diferentes nestas derivações, nomeadamente de V2 a V3, o cutoff para se considerar um supra-DST como patológico é de 1,5 mm nas mulheres, de 2 mm nos homens com uma idade acima de 40 anos ou 2,5 mm nos homens com uma idade inferior a 40 anos de idade. Este mesmo doente, com esta mesma clínica, podia ter-se apresentado com este eletrocardiograma. É um eletrocardiograma onde, mais uma vez, vemos um supradesnivelamento persistente, pelo menos ao longo do curso do doente na urgência, do segmento ST, nas derivações D2, D3 e AVF, que são as derivações que nos demonstram um território inferior a nível do ventrículo esquerdo. Temos, para além disto, a evidência de um supradesnivelamento ST superior em D3 do que em D2, o que normalmente é indicativo de uma oclusão completa da coronária direita. Se estivéssemos a falar do doente dominante esquerdo e afecção da CX, provavelmente seria ao contrário, com um supra-DST superior a D2 do que em D3. E, mais uma vez, e como vos falei, temos as derivações em espelho, em que em D1 e em AVL temos infradesnivelamento do segmento ST com inversão da onda T, mais uma vez concordante com isquémia do miocárdio. Uma coisa aqui muito importante que devemos ter sempre em atenção são os infras de ST existentes de V1 a V3, com ondas T negativas, que podem até ser as únicas alterações eletrocardiográficas deste doente e que devemos sempre ter particular atenção a olhar para estas derivações. Um truque e uma coisa que devemos sempre fazer é virar o eletrocardiograma ao contrário, se isto nos facilitar a interpretação, pois o facto é como neste doente estamos presentes um infarto infraposterior. Portanto, temos um supradesnivelamento nas derivações em espelho posteriores. E esta é uma boa forma de não deixar passar um infarto posterior isolado, é efetivamente, para além de um outro ponto que vos falarei à frente, fazer a rotação do eletrocardiograma e conseguimos ter o supra-DST evidente como aqui. Este é um outro doente, 74 anos, com elevado perfil de risco cardiovascular, que vem à urgência com uma dor epigástrica tipo peso persistente com 6 horas de evolução associada a náuseas e vômitos, com um perfil tensional tendencialmente hipotensivo, até especialmente pelo facto de ser um doente hipertenso, e que se apresenta com este eletrocardiograma. Um eletrocardiograma em ritmo sinusal, uma frequência cardíaca dentro dos padrões da normalidade, concordância auriculoventricular, sem alterações do segmento ST. Portanto, aparentemente, é um eletrocardiograma normal e que nos faria, a partida, eventualmente descartar ou ficar mais descansados do ponto de vista de patologia cardíaca, nomeadamente do ponto de vista de um síndrome coronário agudo. No entanto, nestes doentes que têm dor típica e persistente e um eletrocardiograma normal, devemos sempre fazer as derivações direitas e posteriores. Já as devemos fazer por rotina e obrigatoriamente nestes doentes, porque como é o caso deste doente em específico, temos um supradesnivelamento em V8 e V9 concordante com um infarto posterior isolado e que passaria despercebido no eletrocardiograma, uma oclusão de uma CX que muitas vezes é invisível no eletrocardiograma de 12 derivações e que nos passaria despercebido na urgência e o doente não seria referenciado a tempo para coronariografia urgente. Neste caso, as derivações de V8 a V9, a valorização do supra-DST é de 0,5 mm e o mesmo para as derivações direitas. E aqui temos um exemplo da utilidade das derivações direitas, que é no caso de um doente com um infarto inferior, em que tem um infarto do ventrículo direito associado. E apesar de raro, o infarto do ventrículo direito isolado também existe, daí mais uma vez a razão e o motivo de fazermos por sistema estas derivações, supra-DST acima de 1 mm em duas derivações contíguas direitas é consistente com o infarto do ventrículo direito isolado ou associado a um infarto inferior. Uma palavra para os bloqueios de ramo, que podem mascarar as alterações do segmento ST e impedir a avaliação da isquemia transmural. Uma coisa que temos de ter sempre em mente é que se a dor for típica e existir um bloqueio de ramo, quer seja do ramo esquerdo ou do ramo direito, seja ele de novo ou seja ele já existente, o doente deve ser referenciado para coronariografia urgente. Isto foi uma indicação que mudou muito recentemente nas guidelines europeias. Antigamente só se considerava o bloqueio de ramo esquerdo e de novo. Atualmente, independentemente do grau de antiguidade e se é de esquerdo ou direito, porque podem mascarar as alterações da ST. E o mesmo nos doentes com um pacing ventricular que acabam por ter uma simulação de um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, como é este caso aqui.
Saliento-vos só a existência de uns critérios específicos, que são raros, apesar de tudo, de surgirem, mas quando surgem são muito específicos, de que existe uma oclusão transmural num doente com possível síndrome coronário agudo e bloqueio de ramo esquerdo ou em pacing, que são os critérios de Segar-Bossa, em que numa derivação em que já é suposto ou já é normal termos uma alteração inversa e positiva da repolarização ventricular, se esta for acima de 5 mm, como é no caso desta derivação aqui em D3, ou se numa derivação em que deveríamos ter uma repolarização positiva e ela for negativa e tivermos um infra-DST, são critérios muito sensíveis e específicos para infarto agudo do miocárdio com oclusão coronária, ou seja, um infarto transmural. Este eletrocardiograma, só para vos demonstrar também como o bloqueio de ramo esquerdo de direito pode mascarar a existência de um supra-DST. Aqui apenas vemos um supra-DST na derivação de V4 com critérios patológicos. Sendo uma única derivação, não pode ser afirmado que seja um infarto com supra-DST, porque são sempre exigidas duas derivações contíguas do mesmo território e, efetivamente, este doente que tinha um infarto anterior e uma oclusão da descendente anterior poderia passar despercebido, até porque muitas vezes pode não ter este supra-DST até V4 e ter só as alterações de V1 a V3. Vou então colocar a primeira questão. No que concerne à avaliação por eletrocardiografia num doente com dor torácica, pedi-vos para assinalar a opção verdadeira. O eletrocardiograma deve ser realizado nos primeiros 15 minutos após o contacto médico. A obtenção de derivações direitas e posteriores deve ser realizada sistematicamente, especialmente em doentes com dor torácica persistente e eletrocardiograma 12 derivações sem alterações. Um eletrocardiograma dentro dos padrões da normalidade para a faixa etária virtualmente exclui doença cardíaca como causa de dor torácica. 4. Relativamente ao bloqueio de ramo esquerdo, devem ser referenciados para coronariografia urgente apenas os doentes com dor torácica típica e bloqueio de ramo esquerdo novo, ou então o bloqueio de ramo direito no eletrocardiograma não mascara a isquemia transmural, porque na ausência do supradesnivelamento o doente não necessita ser referenciado para coronariografia urgente. Peço-vos então que votem. A maior parte acertou na resposta. Portanto, a resposta A está errada porque o eletrocardiograma deve ser realizado até aos 10 minutos após contacto médico. E a resposta 3 também é errada porque, como vos mostrei, um eletrocardiograma pode ser normal e um doente ter alterações isquémicas ou um infarto até posterior isolado e não ser evidente um eletrocardiograma de 12 derivações. Relativamente às duas últimas, os bloqueios de ramo, sejam de esquerda ou direito, de novo ou não, atualmente são indicação para referenciação urgente da coronariografia num doente com dor típica. Mais um caso, um doente de 84 anos, também com vários fatores de risco cardiovascular, dor pré-cordial tipo aperto, 3 horas de evolução, sem outros sintomas, perfil tensional discretamente hipertensivo e ao exame objetivo apenas com fervores crepitantes na base direita, sem outras alterações. Apresenta-se com este eletrocardiograma, que é um eletrocardiograma típico e talvez dos mais comuns que vemos no serviço de urgência, em que observamos a existência de um infradesnivelamento do segmento ST em V5, V6, D1 e AVL, que são as derivações laterais altas, D1 e AVL, V5 e V6. Apesar de tudo, devemos ter sempre em mente que os infras de STs não localizam a zona de isquémia, e existe uma grande sugestão de onde possam existir, mas não localizam, ao contrário do supra de ST. E, portanto, à partida, é um doente em que a dor torácica seja, efetivamente, no contexto de um síndrome coronário agudo. Estas são as análises iniciais do doente, que ficou assintomático após o nitromint de sublingual e após uma carga de aspirina perós. É repetido o eletrocardiograma, e isto é o eletrocardiograma do mesmo doente após sintomas e após terapêutica, após ter ficado sem sintomas. E o que nós podemos perceber é que os infras de ST, que apesar de tudo não eram muito exuberantes, se tornaram bastante mais acentuados em V5, V6 e nas laterais altas, com a inversão profunda da onda T, e para além disso passamos a ter infra de ST disseminado em todas as outras paredes e inversão da onda T associada. Se repararem, tem um discreto supra de ST isolado aqui em V1,
que, mais uma vez, sendo só uma derivação no território anterior, não marca o diagnóstico de infarto com supra, mas é algo um pouco estranho, e por uma derivação que não costumamos olhar, é também o supra-DST em AVR. Esta doente tem duas considerações a tecer. A primeira é que tem alterações dinâmicas do segmento ST, independentemente até destas últimas terem sido muito mais acentuadas, poderiam até não ser tão exuberantes, mas tem alterações dinâmicas. Num doente com dor torácica deve ser referenciado desta forma e por este motivo para coronariografia urgente. E eu trouxe este ECG para vos mostrar e vos ficar na mente o eletrocardiograma típico de um doente com doença crítica do tronco comum ou da DA proximal, em que se encontrarem infras-DST em pelo menos 6 das 12 derivações e um supra-DST isolado em AVR ou AV1, suspeitem sempre um doente que tenha doença crítica do tronco comum ou da descendente anterior proximal. Isto é só mais para referenciar o mesmo exemplo que vos falei. Muitas vezes os doentes apresentam-se com taquidisritmias, nomeadamente FA com resposta ventricular rápida. O facto é que nós o que vemos na maior parte das vezes nestes doentes são infras-DSTs, mas com rampa ascendente. Se virem um doente com uma FA rápida, neste caso até nem é muito rápida, e com infras-DSTs acentuados e inversão da onda T, e especialmente neste caso disseminados também em mais do que 6 derivações, suspeitem sempre que possa haver isquemia associada, pode ter sido a isquemia a despletar a FA ou a FA a despletar a isquemia, mas será seguramente um doente que tem doença coronária significativa. E este mesmo doente, após cardioversão, apresenta este padrão eletrocardiográfico. É o chamado sinal do Wellens, em que temos ondas T negativas, profundas, e que são ondas T simétricas, que se forem cortadas ao meio, o ramo descendente é exatamente igual ao ramo ascendente. Isto é uma coisa muito característica de isquemia, não é exclusiva, mas é muito característica, e este é o sinal de uma doença, provavelmente, de uma doença crítica na DA proximal ou na DA média. Portanto, suspeitem sempre quando encontrarem este padrão eletrocardiográfico. Passando agora a outro tipo de patologias, trago-vos um doente do sexo feminino, de 22 anos, não tem grandes antecedentes conhecidos, queixas de uma dor retroesternal intermitente, com 12 horas de evolução, que agrava com a inspiração. Era uma doente que tinha feito um ciclo de amoxicilina e ácido clavulânico por uma história recente de amigdalite, cerca de uma semana antes. E no contexto da dor torácica, mais uma vez, e muito bem, o eletrocardiograma foi feito até aos 10 minutos da admissão da doente na urgência, e ela tinha um exame objetivo inequívoco, sem alterações de parâmetros vitais, e tem este padrão eletrocardiográfico. É um padrão eletrocardiográfico em, como podem ver, temos um supra-DST bastante exuberante e de concavidade superior, com ondas T assimétricas, se traçarem e cortarem ao meio, são ondas T assimétricas, de V1 até V6. Portanto, tudo isto até poderia ser indicativo de um infarto anterolateral. Mais uma vez, temos também supra-DST de concavidade superior nas derivações laterais, que até agora poderia corroborar a nossa opção. No entanto, há três coisas que temos de ter em atenção. A primeira é que este supra-DST é um supra-DST que é difuso e, como podem ver, temos um supra-ND2 que faz parte do território inferior sem alterações nestas derivações. E, portanto, são supras-DSTs difusos e discordantes, não marcantes de um território coronário específico. Por outro lado, e num doente com esta história clínica, este tipo de eletrocardiograma, devemos sempre procurar a existência de um infradesnivelamento do segmento PR. Isto é muito típico de pericardite aguda, com ou sem miocardite associada, e acaba por nos tranquilizar um pouco mais quando vemos este padrão eletrocardiográfico, que apesar de ser típico, nomeadamente o facto de ser côncavo, ser difuso, não temos as alterações concordantes ou os infras-DST em espelho, como no caso da doença coronária ou isquemia aguda, e temos efetivamente o infra-DST e os AVRs infradesnivelados. Esta mesma doente entrou uma semana depois, já de ter tido alta e aparentemente que teria ficado assintomática, com uma sensação de peso retroesternal, hipodispneia, hipotensa, tons cardíacos hipofonéticos, e apresenta este eletrocardiograma. Eu aqui trago-vos este eletrocardiograma para vos fortalecer um bocadinho a memória eletrocardiográfica, em que o que podem ver é uma baixa voltagem, especificamente nas derivações dos membros, e uma alternância do eixo elétrico, como podem ver aqui. A cada batimento existe uma alteração da voltagem de amplitude do QRS, e mesmo até em V3, V4 e V5 existe mesmo mudança do eixo elétrico. Isto é uma coisa típica que é associada à taquicardia sinusal, a um derrame pericárdio que será de grandes dimensões e com um swinging heart, e daí a variabilidade eletrocardiográfica desta doente. Vou-vos só muito rapidamente falar... Termino?
Ok, então pronto, fico por aqui. Ok. Muito bem. Ok. Queres terminar só a parte que estavas agora o raciocínio? Mas este já é outro. Sim, mas termina só o raciocínio da mensagem. Ok, pronto. Então ia só terminar aqui com este último caso clínico, que é um homem novo com dor torácica e febril, tendencialmente hipotenso, e que temos um eletrocardiograma aparentemente ssó com um bloqueio de ramo direito, bloqueio completo de ramo direito, com as alterações normais da repolarização ventricular, que nos deveria fazer pensar em enviar o doente para coronariografia urgente, pelo motivo que vos falei, não sabemos se o bloqueio é de novo ou não e tem dor torácica. No entanto, devemos ter atenção a outros sinais para além da clínica própria do doente. E, nomeadamente, uma das coisas que temos que procurar é sempre a existência de ondas S em D1, ondas Q em D3 e ondas T invertidas em AVF, que é o padrão típico S1, Q3, T3 do tromboembolismo pulmonar. É um doente que está taquicárdico, está febril, portanto, é um quadro torácico atípico, até poderia ser, efetivamente ser uma miocardite porque o doente é novo, mas devemos sempre procurar este padrão eletrocardiográfico que é muito subtil, muitas vezes o deixamos passar ao lado e modifica completamente a nossa marcha diagnóstica e terapêutica do doente. Okay. Se houver perguntas, por favor. Enquanto pensam nas perguntas, vou fazer tipo um sum-up das mensagens que o Dinis passou. Portanto, clínica. Na abordagem de um doente com dor torácica, a clínica é extremamente importante. E depois, se o eletrocardiograma for tão explícito como este que aqui vimos, ótimo. Se não for, manter um nível de suspeição elevada, repetir, procurar derivações menos habituais, porque às vezes o diagnóstico vem da sequência dos ECGs ou das derivações menos habituais, mas sobretudo suspeição clínica alta. Se não há perguntas, passamos para a doutora Ana Teresa Timóteo, que nos vai falar do doseamento de biomarcadores, que é algo cada vez mais complexo. Ora, muito bom dia a todos. Foi-me pedido então para falar sobre a questão das troponinas, que é um assunto um bocadinho em dia e que muitas vezes colocam dificuldades no serviço de urgência. A dor torácica é sem dúvida o sintoma mais comum de ida ao serviço de urgência, representando em algumas séries, por exemplo na Suécia, 4,7% dos motivos de ida à urgência, chegando em outras séries a chegar a 10%. Portanto, a dor torácica é extremamente comum. E a importância da dor torácica é efetivamente o sinal cardinal de infarto agudo do miocárdio. Mas, por outro lado, sabemos que apenas 10 a 20% dos doentes que vão ao serviço de urgência com uma dor torácica têm efetivamente infarto. Por isso, é preciso recorrermos a outras alternativas diagnósticas para nos ajudar a fazer este diagnóstico. E, portanto, a dor torácica está relacionada com outras patologias cardíacas ou pulmonares, vasculares ou outras patologias que muitas vezes nos colocam dificuldades diagnósticas. Por isso, como eu vos disse, temos que recorrer a outras técnicas, nomeadamente ao recurso a biomarcadores de necrose miocárdica, que idealmente deverão ter uma relação linear entre os níveis plasmáticos e a extensão de lesão miocárdica e, eventualmente, prognóstico, deverão ter uma elevada sensibilidade e especificidade que permitam um elevado valor preditivo negativo e positivo, deverá ter um aumento imediato, portanto muito rápido, e deverá ter níveis constantes nas primeiras horas e dias subsequentes para algumas situações de diagnósticos mais tardios. E os testes diagnósticos que utilizamos deverão ser rápidos, com uma elevada fiabilidade, muito disponíveis e preferencialmente de baixo custo. Desde a década de 50 que se utilizam biomarcadores para nos auxiliar no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, inicialmente com biomarcadores como as transaminases e a desidrogenase lática muito pouco sensíveis e específicos, depois a creatinina quinase com as suas subfrações cada vez mais específicas e foi na década de 90 que se começaram então a utilizar as troponinas. As troponinas fazem parte do complexo troponina, do complexo contrátil da célula miocárdica e que em situação de necrose miocárdica são libertadas então para a circulação e a troponina T e a troponina I cardíaca que são doseadas no sangue periférico. Mas as troponinas significam que houve necrose miocárdica. E necrose miocárdica não é a mesma coisa que infarto agudo do miocárdio associado
a ruptura da placa e formação de trombos intracoronários, que é aquilo que nos obriga a ir rapidamente a realizar coronariografia. Portanto, necrose miocárdica, libertação de troponina, mas nem tudo o que é libertação de troponina é efetivamente infarto agudo do miocárdio por doença aterosclerótica instabilizado, havendo uma série de outras patologias que cursam com libertação de troponinas para a circulação. Por isso, a Sociedade Europeia de Cardiologia, já nos últimos anos, já há muitos anos, que tem publicado definições específicas para infarto agudo do miocárdio. Esta é a última definição, e aquilo que esta definição diz é que infarto do miocárdio define-se como evidência de necrose miocárdica num contexto clínico consistente com isquemia miocárdica. Mais uma vez, como foi dito há pouco, o contexto clínico deverá ser de isquemia miocárdica, não é um contexto qualquer, associado a uma detecção de subida e ou descida de biomarcadores cardíacos, preferencialmente a troponina cardíaca, com pelo menos um valor acima do percentil 99 do limite de referência máximo, associado ou a sintomas de isquemia ou alterações eletrocardiográficas compatíveis com isquemia, ou evidência por testes de imagem também sugestivos de isquemia, ou pela identificação de trombos intracoronários. Portanto, a subida de troponina é que faz a diferença, mas deverá estar associada a pelo menos um destes padrões sugestivos de isquemia. Hoje em dia temos as troponinas de alta sensibilidade. São troponinas que têm uma sensibilidade muito elevada e por isso têm um elevado valor preditivo negativo para infarto agudo do miocárdio e são também mais precoces, reduzindo o tempo para diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Por serem mais sensíveis, temos, consequentemente, um maior número de casos que são classificados como infarto agudo do miocárdio e que antigamente eram chamados de angina instável por não haver subida de troponinas. Com estas troponinas, muitos desses casos de angina instável são hoje classificados como infarto agudo do miocárdio. Não só os de tipo 1, que são aqueles que estão relacionados com a estabilização da placa aterosclerótica, mas também os infartos tipo 2, que são todos os outros infartos associados com taquidisritmias, com anemias, com hipoxémias, portanto, que não têm relação direta com a doença aterosclerótica instável. Estas troponinas devem ser interpretadas num contexto quantitativo. Isto porque, por um lado, em indivíduos saudáveis, é possível detectar alguns níveis habitualmente baixos, mas níveis baixos de troponinas circulantes. Portanto, quanto mais elevado for este valor de troponina, maior a fiabilidade que nós temos no diagnóstico. Subidas em relação ao valor de referência até 3 vezes tem um valor preditivo positivo para infarto de 50% a 60%, que apesar de tudo ainda é baixo. Pelo contrário, subidas para além dos 5 vezes o valor de referência tem um valor preditivo positivo superior a 90% para infarto agudo do miocárdio. Portanto, quanto maior a subida, maior a fiabilidade com que nós podemos dizer que se trata de uma situação de infarto. E outra coisa que nos também permite sugerir mais a favor de ser infarto é o perfil cinético, ou seja, entre duas determinações haver uma subida e ou uma descida. Portanto, se entre duas determinações elas forem iguais, parece haver uma libertação crónica e não uma libertação aguda de troponina, e o que nós queremos saber é as situações agudas. Portanto, o perfil, a cinética desta evolução da libertação da troponina é importante. Portanto, mais uma vez, integrar a clínica, o eletrocardiograma e a troponina para identificarmos efetivamente as situações de infarto. Se no infarto agudo do miocárdio o que nós queremos realmente é fazer o diagnóstico nos primeiros 10 minutos com o eletrocardiograma para orientar os doentes nestas situações para uma terapêutica de reperfusão muito rápida, pelo contrário, nas restantes síndromes coronárias agudas nós temos que fazer uma estratificação de risco na admissão destes doentes para escolhermos qual é a nossa estratégia. É uma estratégia invasiva que temos que realizar nas primeiras 24 horas, nas primeiras 72 horas, ou não é de todo um doente para realizar coronariografia. E para isso, para essa decisão, temos uma série de parâmetros que temos que analisar, entre os quais os scores de risco, como o score Grace, por exemplo, mas também as troponinas. Uma subida relevante de troponinas poderá ser um marcador que nos pode orientar para uma estratégia invasiva um pouco mais rápida, provavelmente nas primeiras 24 horas. Com as troponinas de alta sensibilidade estão descritos algoritmos específicos e como utilizar estes algoritmos na abordagem destes doentes. Este é o algoritmo das 3 horas, que a meu ver é aquele que deve ser mais utilizado.
Se a primeira determinação de troponina for já positiva, devemos na mesma fazer então uma determinação 3 horas depois. Se não houver modificação, quer dizer que se trata de uma daquelas situações crónicas de libertação de troponinas e não uma situação aguda de infarto agudo do miocárdio. Se efetivamente houver uma subida significativa, uma subida para cima ou uma descida, é uma situação aguda, um síndrome coronário aguda, temos que avançar para uma estratégia invasiva. Se a primeira determinação é negativa e já tivermos uma dor com mais de 6 horas de evolução, portanto uma evolução prolongada, é muito pouco provável e temos que analisar outros diagnósticos alternativos. Se a primeira determinação for negativa e a dor tiver menos de 6 horas, então devemos repetir às 3 horas. Se subir, estratégia invasiva. Se mantiver negativa, temos então que considerar outros diagnósticos alternativos. Este é um outro algoritmo, que é o algoritmo de uma hora, é um algoritmo mais rápido. Não é consensual, embora as guidelines também o recomendam, que se utiliza então só com estas troponinas de alta sensibilidade e que tem limiares, quer não só para a primeira determinação, mas também para a segunda determinação, à primeira hora e a variação. Portanto, estes são os limiares que são específicos do teste utilizado. Portanto, não há um valor igual para todos. Estes são os valores que são considerados para cada uma das técnicas que se encontra disponível em cada serviço de urgência. Então, e quais são as vantagens destes protocolos rápidos? Por um lado, reduzem a necessidade de testes analíticos seriados, reduzem o tempo para a decisão clínica e evitar algumas complicações que podem ser decorrentes dos atrasos na decisão de admitir ou dar alta ao doente, reduzem o tempo para a alta hospitalar, evitando sobrecargas do serviço de urgência que podem ocorrer quando há atrasos também, e reduzem o número de hospitalizações desnecessárias e reduzem também, assim, custos. Portanto, as recomendações europeias dizem que nestes doentes com suspeita de síndrome coronário agudo está recomendada a medição de troponinas, preferencialmente troponinas de alta sensibilidade, e que os resultados devem estar disponíveis nos primeiros 60 minutos. Estão recomendados então com as troponinas de alta sensibilidade este protocolo das 0 e 3 horas. E recomendam também o protocolo das 0 a 1 horas, desde que devidamente validado. Já existem vários estudos que vão validando estes algoritmos, mas deverá haver, até a meu ver, haver validação local para implementar estes algoritmos. Esta última frase também é importante. Se a primeira troponina é negativa, e se for muito precoce, deve ser feito uma segunda determinação às 3, eventualmente mais tarde, às 6 horas, se as primeiras forem negativas e se os sintomas também forem muito precoces. E, por outro lado, se a primeira determinação for negativa, mas mesmo assim nós acharmos que a clínica é muito sugestiva, devemos prolongar este doseamento de troponinas por mais algum tempo e não ficarmos só pelas 3 horas e irmos também às 6 horas, porque existe uma percentagem pequena, cerca de 1% de indivíduos, que podem ter libertações mais tardias. Portanto, se tivermos um doente com uma clínica muito sugestiva, lá está a clínica, estes indivíduos devem fazer uma determinação mais tardia. Os testes point of care são aqueles testes de troponinas rápidas, picadas no dedo, devem ser apenas utilizados quando o laboratório central não dá resultados nos primeiros 60 minutos, porque tem uma menor sensibilidade, uma menor precisão diagnóstica e um menor valor preditivo negativo, portanto são mesmo de evitar, a menos que não seja possível obter resultados nos primeiros 60 minutos. Passando então agora a alguns casos clínicos. O primeiro é de um homem de 62 anos, com hipertensão e dislipidemia medicada e fumador, com antecedentes pessoais de amigdalectomia na infância e bronquite, e que recorre à urgência por uma dor precordial no membro superior esquerdo, com 30 minutos de evolução. Na observação está normotenso e a restante observação é completamente normal. Obtém-se um eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos da admissão. O que salta aqui à vista é, sobretudo, este infradesnivelamento do segmento ST em V5 e V6 e alguma hipertrofia ventricular esquerda, bem como uma negativação das ondas T nas derivações inferiores. Este é o raio-x de tórax, sem grandes alterações da silhueta cardíaca nem alterações escleroparenquimatosas. E analiticamente o hemograma é normal, a função renal, hepática e o ionograma é normal, o BNP também, bem como o CK total. E o doseamento da troponina de alta sensibilidade é de 10 picogramas por mililitro, sendo este o valor de referência. E a minha primeira questão é: o que fazer agora? A primeira determinação é negativa e posso dar alta com segurança ao doente. A primeira determinação é negativa, mas é precoce e por isso devo repetir um segundo doseamento. A minha primeira determinação é negativa, mas a clínica é muito sugestiva e por isso devo repetir o doseamento. A primeira determinação é positiva e por isso devo internar o doente.
e, com base no resultado e na clínica, o doente deve ser cateterizado de imediato. Podem votar por aqui. Enviam realmente duas perguntas corretas, duas respostas corretas. A primeira determinação é efetivamente negativa, no entanto, não só por ser muito precoce, mas também por ter uma clínica muito, muito sugestiva de infarto, este doente seguramente teria que fazer uma segunda determinação para decidirmos o que fazer. E, efetivamente, a segunda determinação já mostrava uma subida de troponina e ainda se fez uma outra determinação e este doente acabou por ser internado, fez coronariografia nas primeiras 24 horas e tinha doença da artéria circunflexa e foi submetido a intervenção coronária percutânea. O próximo caso é de um homem de 65 anos, também hipertenso e com dislipidemia medicados, fumador, com antecedentes pessoais irrelevantes e vai ao serviço de urgência por uma ardor pré-cordial irradiado ao membro superior esquerdo, à mandíbula, com diaforese, náuseas e vômitos alimentares com 2 horas de evolução. Na observação também está normotenso e a restante observação é normal. E este é o eletrocardiograma obtido nas primeiras 24 horas, nos primeiros 10 minutos após a admissão. E com este eletrocardiograma, a minha questão é, o que fazer? Aguardar pelo resultado da troponina cardíaca de alta sensibilidade, pedir realização de ecocardiograma, o doente pode ter alta imediata, ativar a via verde coronária intra-hospitalar ou repetir eletrocardiograma dentro de 1 hora. São perguntas muito fáceis, pelos vistos. Efetivamente, tem este supradesnivelamento, portanto, é um doente em que o eletrocardiograma faz o diagnóstico e é um doente que deve ser efetivamente orientado pela via verde intra-hospitalar rapidamente para o laboratório de hemodinâmica. Tinha uma oclusão da artéria descendente anterior, foi submetido à angioplastia primária e era um infarto com supra-DST. Portanto, aqui não devemos, as troponinas têm um papel secundário, portanto, nestes casos, a reperfusão é fundamental e não devemos esperar pelo resultado das troponinas. O último caso é um homem de 70 anos, com hipertensão, dislipidemia mista, tabagismo, obesidade, medicado com olmesartan, diltiazem, espironolactona, fenofibrato, allopurinol e pantoprazol. Antecedentes pessoais irrelevantes e refere que 4 dias antes da ida à urgência teve um episódio de dor pré-cordial irradiado ao membro superior esquerdo com duração de cerca de 30 minutos que aliviou espontaneamente. Desde então, instala-se um quadro de cansaço, de agravamento progressivo, motivo pelo qual ele recorre à urgência. Na observação está a pirética, o peneico, normotenso, com uma frequência cardíaca e uma saturação de oxigênio normal e a restante observação não tem alterações. Este é o eletrocardiograma, nos primeiros 10 minutos. Este é o raio-x de tórax. E estas são as análises, o hemograma, a hemostase e a bioquímica, e aqui temos 2 determinações de troponina. Portanto, qual é o diagnóstico mais provável? Infarto agudo de miocárdio com elevação de ST, infarto agudo de miocárdio sem elevação de ST, angina instável, angina estável ou outra patologia. Lamento informar, mas ninguém acertou nesta vez. Isto porque, vou-vos chamar a atenção para o eletrocardiograma novamente. Vejam bem o eletrocardiograma.
tem umas ondas T negativas, mas curiosamente é numa localização que nós nem sempre olhamos, não é muito frequente haver estas ondas negativas aqui, de V1, V2, V3, V4. Isto poderá ser sugestivo de alguma sobrecarga das cavidades direitas. Este eletrocardiograma não é muito típico, portanto é uma ondas T nas subdireções precordiais direitas que habitualmente nós não encontramos muito na isquemia miocárdica, que envolve habitualmente estas derivações, ou as laterais ou as inferiores. Portanto, aqui já se percebia que alguma coisa não estaria bem. E provavelmente vocês não repararam, mas quem pediu as primeiras análises deste doente achou que a clínica não era muito sugestiva. A síndrome coronária aguda e podia haver mais alguma coisa. E, efetivamente, pediram diadimos, que estavam aumentados. Por outro lado, esta subida, apesar de ser positiva, não é uma subida também de 5 vezes, ou 3 vezes, ou 6 vezes o valor de referência. Portanto, também não é uma subida muito significativa. E o que este doente, efetivamente, era um tromboembolismo pulmonar que se desenvolveu 4 dias antes do internamento. A TAC mostrou aqui a presença de trombos nas artérias pulmonares. Efetivamente, este doente tinha um quadro de tromboembolismo pulmonar. Portanto, para perceberem que tudo o que é subida de troponina não é só síndrome coronária aguda, há outras patologias cardíacas, respiratórias ou de outra etiologia que podem cursar efetivamente com subida de troponinas e que nós devemos estar alertas e devemos pensar noutras hipóteses. Portanto, com mensagens a reter, a troponina cardíaca de elevada sensibilidade é muito útil para uma estratégia de rápido roll-in-roll-out, portanto, decisão de admitir ou dar alta ao doente nos serviços de urgência e deve vir a substituir as troponinas cardíacas convencionais. E é importante utilizar sempre uma associação da informação clínica disponível. Portanto, a clínica do doente e o eletrocardiograma devem ser sempre integrados na decisão e na avaliação clínica destes doentes. Relativamente aos algoritmos a utilizar, os protocolos de 1 hora devem ser devidamente validados. A meu ver, o protocolo de 3 horas é o que está mais estabelecido e é aquele que realmente nos dará mais confiança em termos de utilização. Muito obrigada. Perguntas para a doutora Ana Teresa, por favor. Se vocês não tiverem perguntas, eu tenho uma pergunta. Ana, muito obrigada pela tua exposição e acho que foi muito clara, mas eu também gostava de fazer uma pergunta relativamente a quando é que se devem pedir as troponinas, que isso é um outro problema. Ou seja, muitas vezes o que eu vejo no serviço de urgência é que são pedidas troponinas em circunstâncias inadequadas e depois ficamos com os valores e não sabemos como é que vamos enquadrá-los, porque em boa verdade não havia tanta necessidade de estarmos a pedir esse teste e depois ficamos nós com o problema. E é um problema do médico, não é do doente, porque o doente não precisava que se pedissem troponinas. Qual é a tua impressão em relação a isso? Obviamente que a clínica é fundamental. Temos um doente com uma dor pré-cordial ou mesmo com sintomas um bocadinho mais atípicos, como aquele doente que tinha sobretudo cansaço, faria sentido pedir, porque há os equivalentes que nós chamamos de equivalentes de Angor, que é o cansaço, que poderá traduzir alguma forma de isquémia. Portanto, a clínica é fundamental. Obviamente que não devemos pedir troponina se o doente vai à urgência porque tem uma dor de cabeça. Não devemos pedir uma troponina se o doente vai à urgência por uma dor no membro inferior, ou uma erisipela, ou uma outra coisa qualquer que não completamente fora do quadro clínico de doença isquémica aguda. Portanto, a clínica é fundamental. E depois, lá está, temos que valorizar a cinética da subida da troponina. Se tivermos uma troponina que é baixa, que não sobe muito, portanto, que sobe uma vez em relação ao valor ou duas em relação ao valor de referência. É uma subida mínima que não devemos valorizar, provavelmente, muito significativamente. E não há um perfil cinético de subida e ou de descida clara, aí, obviamente, a situação não será uma situação aguda, será uma libertação crónica de troponinas que até em indivíduos saudáveis podem efetivamente acontecer. Portanto, a decisão de pedir ou não é única e exclusivamente clínica. Pedir a doentes em que a clínica nos sugere que pode haver uma síndrome coronária aguda, sendo dor ou mesmo outros sintomas equivalentes de Angor e que não sejam como a dor, como o cansaço, por exemplo, um cansaço típico. Teresa, em relação a essa questão fundamental que acabaste de frisar, da importância da cinética de libertação, porque é isso que é típico das lesões miocárdicas isquémicas, porque como a Ana Teresa disse muito bem, há elevações de troponina que significam morte celular de causa não isquémica. Há algum valor percentual? Eu estou a pensar naqueles doentes que têm valores muito borderline,
que estão ali muito borderline relativamente ao percentil 99. Há alguma variação percentual entre determinações que tu valorizes ou não está nada definido nesse aspecto? Não há uma valorização percentual, até porque os testes não são todos iguais e eu acho que a valorização percentual às vezes falha muito. Quando a gente vê os testes, pelo menos no meu hospital, os relatórios vêm com o resultado e dizem que subiu 20%, 30%. Eu acho que isso não deve ser valorizado. O que deve ser valorizado é se subiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes em relação ao valor de referência. Como eu mostrei há pouco, uma subida de 5 vezes tem um valor preditivo positivo de 90%. Uma subida de até 3 vezes, 2 a 3 vezes, é 50% a 60%. Portanto, isso é um valor muito baixo para podermos valorizar. Subidas muito altas, mais do que 5 vezes, aí sim, devemos pensar mais seriamente e ver se realmente há uma cinética clara de subida ou, quando são situações já que são apanhadas às 48 e às 72 horas, é o padrão que só encontramos o padrão descendente e não o padrão de subida das troponinas, por isso é que a definição diz subida e ou descida. São aquelas situações que nos aparecem às 48 e 72 horas, os infartos subagudos, em que já vamos encontrar as troponinas num padrão descendente. Muito obrigado. Bom, falamos aqui de dor torácica, quer na sua análise através do eletrocardiograma, quer através dos biomarcadores. E agora vamos passar para outro tema também extremamente frequente no serviço de urgência, que é a abordagem do doente com síncope. O que é que não pode falhar no serviço de urgência? E pedi então a Paulo Diniz para nos vir apresentar, por favor. Bom dia a todos. Eu sou Paulo Diniz, venho falar da abordagem da síncope e como a doutora Cristina já disse, de facto é um tema muito que há muitas vindas à urgência por causa deste tema e nós às vezes não sabemos muito bem o que é que fazer, se é para internar, se não é. E de facto as últimas guidelines que saíram no último mês, as guidelines da Sociedade Europeia de Síncope, dão-nos uma ajuda importante porque fazem um capítulo onde destacam qual é a abordagem que devemos ter nós enquanto médicos nos doentes que nos aparecem na urgência com síncope e mesmo até qual a organização em termos de serviço que os serviços devem ter, tanto os serviços de cardiologia como o serviço de urgência, para com estes doentes. A minha apresentação é baseada num caso clínico, onde vamos focar alguns conceitos, conceito de alteração ou perda transitória da consciência e se é mesmo síncope ou não, qual é a classificação de síncope, a avaliação que devemos ter, a avaliação inicial do doente que recorre ao serviço de urgência com síncope, qual é a sua etiologia, a conduta de acordo com a estratificação de risco, quais os testes complementares de diagnóstico que devemos fazer e, por fim, o tratamento e seguimento. Portanto, um jovem LM, de sexo masculino, 33 anos, é trazido ao serviço de urgência por uma alteração transitória da consciência enquanto jogava a bola com os amigos. Não se queixava de pródromo antes do evento, não tinha antecedentes de dor torácica, palpitações, dispneia, traumatismo cranioencefálico, ansiedade ou outros episódios semelhantes. Os amigos que testemunharam o evento referiram que ele caiu na relva desamparado, sem defesa, posteriormente não apresentou movimentos tónico-clónicos e recuperou totalmente em menos de 1 minuto. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer é perceber o que é que causou esta perda da consciência e devemos dividir logo se foi uma causa traumática ou não traumática. E aqui, aparentemente, foi uma causa não traumática, ele estava a jogar futebol e sozinho caiu desamparado. E depois, nas causas não traumáticas, devemos perceber se foi mesmo síncope, e a síncope, a definição de síncope é uma perda transitória da consciência por hipoperfusão cerebral e caracteriza-se por um início rápido, uma curta duração e também uma recuperação espontânea e completa. No diagnóstico diferencial devemos pensar sempre nas crises epiléticas, que aí a etiologia é diferente, não é? Um aumento da atividade cerebral, uma atividade anormal, ou então causas psicogénicas, que é aqui mais a parte psicológica de conversão, e depois há outras causas raras que também não podemos esquecer. Portanto, todos sabemos a classificação da síncope,
de um modo geral, divide-se em 3 grandes grupos: a síncope reflexa, que é a mais frequente, depois temos a síncope por hipotensão ortostática e a síncope cardíaca, que é esta que não nos deve escapar no serviço de urgência, porque é de facto a mais grave e perigosa. Portanto, a primeira questão que eu vos trago é em que devemos basear a avaliação inicial de um doente com síncope. Ponto 1. História clínica e exame objetivo com medição da pressão arterial em posição supina e ortostática. Ponto 2. Eletrocardiograma. Ponto 3. Ecocardiograma. Ponto 4. Resposta 1 e 2. E 5. Todas as anteriores. Podem votar. Muito bem, quase toda a gente acertou. De facto, na avaliação inicial devemos ter sempre em conta a história clínica do doente e de quem assistiu ao evento, que é muito importante, fazer um exame objetivo completo, e aqui a medição da pressão arterial na posição em pé e deitado é importante porque nos pode levar a pensar em outras causas etiológicas de síncope e, como em tudo, o eletrocardiograma dá-nos uma ajuda muito importante. Portanto, voltando ao nosso doente, começámos por fazer a história clínica. Ele não tinha antecedentes pessoais de relevo, era saudável e não tinha fatores de risco cardiovasculares. História social negou o tabagismo ou o uso de drogas recreativas. Bebia esporadicamente ao fim de semana. Tinha uma história familiar que ele nos disse que tinha uma avó materna que faleceu aos 55 anos de causa desconhecida e inesperada. Os pais e a filha eram saudáveis, não fazia medicação e negou alergias. Relativamente ao exame objetivo, sinais vitais, apresentou uma frequência cardíaca de 82 batimentos por minuto, deitado, em pé de 79, tensões ajustadas tanto deitado como em pé, sem grande variação, um padrão respiratório normal, uma temperatura normal e uma boa saturação em ar ambiente. Fizemos um exame neurológico sumário sem alterações. Na avaliação cardíaca e pulmonar, não tinha engurgitamento venoso jugular, tinha pulsos palpáveis e simétricos, não tinha deslocamento do impulso apical, a auscultação cardíaca era rítmica, S1 e S2 audíveis e simétricos, sem sopros ou extrassons, a auscultação pulmonar também não apresentava alterações de relevo e o restante exame também era inocente. Apresentava este eletrocardiograma, um eletrocardiograma em ritmo sinusal, uma frequência cardíaca mais ou menos 70 batimentos por minuto, sem desvio de eixo, aparentemente sem alterações importantes. O raio-x tórax também podemos ver bem centrado, inspirado, um índice cardiotorácico dentro da normalidade, sem grandes alterações. E a avaliação analítica também não nos dava grandes pistas, não tinha anemia, o ionograma, a função renal e hepática estavam bem, também não tinha parâmetros infecciosos ou inflamatórios elevados e as troponinas também estavam dentro dos valores de referência. A segunda questão, de acordo com a avaliação inicial, qual a etiologia mais provável da síncope? Ponto 1, síncope cardíaca de origem isquémica. Ponto 2, síncope vasovagal. Ponto 3, síncope cardíaca de origem arrítmica. Ponto 4, uma crise epilética. E ponto 5, síncope por hipotensão ortostática. Muito bem. Aqui poderia ser síncope vasovagal, mas temos que ter atenção que a síncope foi durante o esforço. Não foi após o esforço, ele estava a jogar futebol, teve a síncope, e depois, muito importante também, temos que ver aqui que ele já, quando ele nos diz que tem uma avó materna que morreu antes de 55 anos de causa inesperada, devemos pensar que provavelmente foi de uma causa de origem cardíaca. Portanto, na primeiro ponto, eu suspeitava sempre de síncope cardíaca de origem arrítmica, excluía sempre, porque de facto é a mais grave. E depois, sim, uma síncope reflexa também podíamos ver
E como nós vemos, as guidelines dão-nos aqui algumas características típicas de cada um dos tipos de síncope. Uma coisa importante é que também era a primeira vez que ele tinha uma síncope ao esforço, e, portanto, a síncope reflexa, muitas vezes, na primeira década, segunda década, os doentes têm síncopes recorrentes. Portanto, também era uma pista aqui para nos ajudar a levar para uma etiologia mais do ponto de vista cardíaco. Como é que devemos fazer a conduta de estratificação de risco destes doentes? Devemos sempre ter atenção e fazer certas perguntas. Se existe patologia subjacente que possa ser identificada, qual é o risco de um evento cardíaco major e se o doente deve ou não ser internado. E aqui, como sabemos, há muitos doentes que recorrem, quase cerca de 10% recorrem ao serviço de urgência com queixas de alteração do estado de consciência e de síncope, e são internados mais de 50% destes doentes. E muitas vezes doentes são internados que não precisam de ser internados e outros doentes, às vezes mais graves, escapam-nos e deviam ficar na urgência, em vigilância ou até mesmo ser internados, e isso não acontece. Como tal, estas guidelines fazem-nos aqui umas distinções importantes. Portanto, neste exemplo, o nosso doente chegou à urgência porque de facto teve um episódio de síncope, e nós temos um diagnóstico de suspeita, mas que a etiologia ainda é incerta. Portanto, vamos ter que fazer uma estratificação de risco. Esta estratificação de risco vai ser baseada em características do próprio evento da síncope, do exame físico e da história clínica e do eletrocardiograma. Se o doente não apresentar características de alto risco e apresentar características de baixo risco, poderemos dar alta descansados. Se o doente apresentar características de alto risco, é um doente que deve ser internado ou deve ficar para vigilância no SU ou, eventualmente, numa unidade de síncope, se ela existir. Se não tiver nem características de baixo risco, nem de alto risco, devemos ter uma conduta prudente e vigiar o doente e depois, consoante a estratificação com exames complementares, ver se é para ter alta ou se é para ficar. Portanto, então, quais é que são estes parâmetros de baixo ou de alto risco que devemos ter em conta? Estão aqui espelhados. Por exemplo, no próprio evento de síncope, temos ali parâmetros de alto risco, como por exemplo, síncope durante o esforço, é um parâmetro de alto risco. Portanto, já aqui o doente tinha que ficar connosco ou na urgência ou no internamento. Depois, um episódio de dor torácica de novo, uma dispneia de novo, uma dor abdominal ou cefaleia também poderá ser considerado um parâmetro de alto risco. Um início súbito de palpitações antes do evento também pode ser. Por exemplo, na história médica, uma doença estrutural, antecedentes de infarto, são tudo parâmetros de alto risco que devemos ter em atenção. E depois, no próprio eletrocardiograma, há alterações que não devemos escapar, como, por exemplo, ondas Q, infradesnivelamentos ou supradesnivelamentos do segmento ST, bloqueios auriculoventriculares de segundo grau ou de alto grau, um padrão tipo Brugada, por exemplo, prolongamento do QT, portanto, QT longo ou QT curto. Portanto, esta tabela é muito importante porque nos vai fazer internar ou não o doente e, se só tiver características de baixo risco, até podemos dar alta ao doente. Portanto, é isto que as guidelines dizem. Doentes com parâmetros de alto risco é para internar ou para ficar na urgência, em vigilância ou em unidades de síncope, entre 24 a 48 horas, e fazemos os testes complementares que acharmos necessários. Doentes que só têm parâmetros de baixo risco, provavelmente têm uma síncope de etiologia reflexa e poderão ter alta e ficamos descansados. Falam também que poderemos utilizar scores de risco, uma classe de indicação 2B, mas que estes não são melhores do que o bom senso clínico e que não devem ser utilizados isoladamente. Portanto, fazendo aqui um resumo,
Temos um doente do sexo masculino, 33 anos, que recorreu ao serviço de urgência com síncope durante o esforço, sem pródromo. O exame objetivo e os antecedentes pessoais não apresentavam alterações de relevo. Provavelmente tinha antecedentes familiares, morte súbita na avó materna antes de 55 anos. O eletrocardiograma, a avaliação analítica, o radiograma de tórax não tinham alterações, mas só com esta história ele apresentava um critério major, de alto risco, e 2 menor. Portanto, nós decidimos ficar com ele em vigilância enquanto aguardávamos vaga no internamento. Aqui também, para nos ajudar, se é para internar logo ou ficar com o doente em vigilância, há aqui algumas características que nos podem ajudar nesta distinção. Portanto, durante a estadia no SU, decidimos fazer um ecocardiograma e uma prova de esforço. O ecocardiograma está espelhado aqui. Portanto, o doente apresentava boa função do ventrículo esquerdo, sem valvulopatias de relevo, um coração harmonioso em termos de cavidade e hipertrofias. Portanto, fez o ecocardiograma, voltou ao serviço de urgência, sempre monitorizado, e no serviço de urgência desenvolveu este padrão de ECG, uma taquicardia monomórfica de complexos largos, que foi associado a palpitações e tonturas. Encarámos isto como uma taquicardia ventricular, iniciámos a miodurona, o doente começou com hipotensão e então tivemos necessidade de fazer uma desfibrilhação com um choque com 150 joules, com conversão a ritmo sinusal. Internámos o doente na nossa unidade de cuidados intensivos, cardíacos, e continuámos o estudo deste doente. Fomos excluir doença coronária, fizemos uma coronariografia e o doente não apresentava doença coronária epicárdica significativa. Ficou connosco internado. Ao segundo dia, o doente esteve sempre estável, não apresentou mais disritmias importantes, apesar de manter uma certa extracistolia ventricular. Realizámos uma prova de esforço e verificámos que aos 6 minutos e meio da prova iniciou uma extracistolia ventricular monomórfica frequente, seguida de runs de TV. Já tínhamos pedido uma ressonância magnética que fez depois nessa tarde, que não apresentava alterações de relevo, nomeadamente áreas de fibrose ou áreas de heterogeneidade que poderiam ser sugestivas de uma cardiomiopatia infiltrativa, e pedimos um estudo eletrofisiológico. Fez o estudo eletrofisiológico, onde houve uma indução de TV, que foi mapeada na região infraposterior, realizou a ablação, e no final da ablação mantinha a extracistolia ventricular monomórfica, mas já não era possível fazer a indução da taquicardia ventricular. Portanto, com esta história fizemos o diagnóstico de uma taquicardia ventricular idiopática, foi medicado com beta-bloqueante, mas por manutenção desta extracistolia ventricular frequente e toda a história até familiar, decidimos implantar um CDI. Como vemos aqui, neste caso era uma classe de indicação 2A, e no seguimento, após um ano de implantação do cardiodesfibrilador implantável, o doente mantinha-se bem, embora já tinha tido um choque de CDI apropriado por TV mantida. Portanto, como mensagens a reter na avaliação inicial de alteração ou perda transitória de consciência, devemos pensar em 4 questões chaves. Se foi mesmo uma perda transitória de consciência, se essa perda transitória de consciência foi de origem sincopal ou não, em caso de suspeita da síncope, se existe um diagnóstico etiológico claro, e se há evidências que sugerem, ou parâmetros que sugerem, um alto risco de evento cardiovascular ou de morte. Depois, na avaliação no serviço de urgência, devemos sempre pensar e excluir se existe causa subjacente que possa ser identificada. Se a causa é incerta, qual é o risco deste doente ter um evento adverso grave e se o doente deve ser internado ou não. Todos os doentes devem fazer a avaliação inicial que vocês responderam muito bem, com história clínica completa, um exame físico e um ECG de 12 derivações. A monitorização eletrocardiográfica imediata em doentes de alto risco é muito importante. Aquele doente, provavelmente, se não tivesse com a monitorização, não conseguíamos ver tão rápido que ele estava a fazer uma taquicardia ventricular. Devemos realizar a estratificação de risco e, portanto, doentes de baixo risco que tenham parâmetros de baixo risco podem ter alta.
No entanto, doentes com parâmetros de alto risco devem ser internados e quando não há parâmetros nem de alto nem de baixo risco, o doente deve ficar em vigilância e depois seguir a estratificação de risco com outros exames e ver se de facto é para internar ou não. O ecocardiograma é essencial sempre que houver cardiopatia prévia conhecida ou dados sugestivos de uma síncope de origem cardíaca. Estudo eletrofisiológico em doente com síncope inexplicada por bradicárdia, bloqueio fascicular ou, no caso do nosso doente, por suspeita de taquicardia, por taquicardia. Prova de esforço é importante na síncope, quando é uma síncope que ocorre em esforço, para ver se conseguimos, de facto, desencadear alguma alteração importante eletrocardiográfica. Assegurar que todos os doentes com síncope cardíaca recebam terapêutica específica, tanto da arritmia ou da doença subjacente cardíaca, e ponderar sempre os benefícios ou riscos do implante de um cardiodesfibrilador implantável em doentes com síncope inexplicada ou com risco de morte súbita cardíaca. Obrigado pela vossa atenção. Ora bom, há questões da audiência? Eu queria só fazer um comentário e pôr aqui uma questão. É lógico que este caso é muito interessante, mas isto é uma raridade. Aquilo que nós estamos aqui a ver é um jovem com uma taquicardia ventricular idiopática e isto é uma raridade. Mas os colegas que aqui estão, não é isto que vão encontrar na sua prática clínica. Aliás, eles devem estar apavorados a pensar se tiverem filhos com esta idade que andam a jogar futebol com os amigos, se lhes vai acontecer alguma coisa igual. Agora, o mais importante provavelmente é nós percebermos o que é que vamos fazer com aquilo que têm sido as síncopes mais frequentes que recorrem ao serviço de urgência, que são doentes mais velhos, muitas vezes polimedicados, que têm síncopes em vários contextos, ou porque se levantaram à noite para ir urinar e de repente a mulher ouve que o velhinho caiu na casa de banho e ele, entretanto, tem um traumatismo craniano e vem parar ao serviço de urgência. É aquele que, entretanto, estava em casa e no fim do jantar tem uma síncope. E para esses casos, o que é que tu sugerias que fosse o estudo a fazer no serviço de urgência quando nos aparece um destes casos, que é indiscutivelmente muito frequente, e que tipo de abordagem rápida é que os colegas devem fazer dentro do contexto do serviço de urgência e como é que podem identificar os doentes que são para internar? Aqui a avaliação inicial é essencial e nós, com uma história clínica completa, com um exame objetivo bem feito e com o eletrocardiograma, conseguimos perceber em quase 90% dos casos se a síncope é de origem reflexa, que é a mais prevalente, como sabem, ou se é por hipotensão ortostática, e tocou aqui um ponto muito importante nos casos dos nossos doentes com mais de 70 anos, polimedicados. Aqui os fármacos têm um papel muito importante, provavelmente há um excesso de medicação que possa provocar essa síncope, ou por hipovolémia, ou até por outros fármacos que possam causar bradicardia e não só, aí também é essencial. E depois, se calhar, quando temos dúvida, teremos que pedir outro tipo de exames. Uma coisa muito importante, pois também é a monitorização eletrocardiográfica de longa duração, não é? Fazer um Holter de 24, 48 horas, ou um registro com um tempo maior, se a suspeita for cardíaca, arrítmica. Agora, a avaliação inicial vai-nos conseguir levar para a etiologia em quase todos numa percentagem muito grande dos casos. O essencial é sempre, como em tudo, história clínica, exame objetivo, eletrocardiograma. Só fazer um comentário muito rápido, estou-me a repetir, já foi dito várias vezes, estamos numa era muito tecnológica e isto tende a ser esquecido. Mas, de facto, a história clínica e a caracterização correta do episódio de perda de conhecimento é absolutamente crítico. Em que contexto é que aconteceu, foi súbito ou não foi súbito, foi demorado ou não foi demorado, houve movimentos tónico-clónicos ou qualquer manifestação neurológica, a recuperação, tudo isto é fundamental. E se nós fizermos uma boa caracterização, isto vai nos dar uma ajuda muito grande. E depois dizer também que em contexto de urgência, o tempo muitas vezes é um aliado nestas coisas. Um episódio de perda de conhecimento é sempre muito gerador de ansiedade, obviamente, no próprio quem está à volta. E ter o doente algumas horas no serviço de urgência, como eu costumo dizer, debaixo do nosso olhar, é sempre algo que nos dá confiança a nós e que nos dá confiança ao doente. E, portanto, eu nunca sou muito favorável a altas demasiado precoces
nestes doentes, do chegar, fazer a história clínica, a avaliação analítica, ECG, está tudo bem, vai embora. Não acho que esta deva ser uma abordagem. Acho que nem uma permanência, nem que seja a nível de balcão, como nós chamamos, durante algum tempo para estar debaixo do ambiente hospitalar e depois sim darmos alta ao doente em condições de muito mais segurança e pensamos nas etapas complementares de investigação, se elas tiverem lugar. Tá? Muito obrigado. Bem, vamos para a última sessão desta nossa ação de formação com a Liliana. A Liliana vai-nos falar da abordagem do doente com suspeita de tromboembolismo pulmonar, aqui eu me atreveria a dizer tromboembolismo venoso, e força, Liliana. Olá, muito bom dia a todos. Então vou falar da abordagem do doente com tromboembolismo pulmonar e vou começar já com um caso clínico, de uma forma um bocadinho diferente. Repetemos-nos para o serviço de urgência. Peço desculpa. Pronto, temos uma doente de 75 anos, com uns antecedentes de uma fratura do colo femoral há 3 semanas, submetida a uma colocação de uma prótese total da anca, que se apresenta no serviço de urgência com uma clínica de dispneia súbita e de dor no peito. Uma dor torácica. A doente, ao exame físico, está consciente, orientada e colaborante, tem uma tensão de 135/90, uma frequência cardíaca de 115 por minuto, uma frequência respiratória de 23 ciclos por minuto, uma saturação de 99%, não tem alterações à auscultação e não tem edemas periféricos. Tem um eletrocardiograma que tem apenas uma taquicardia sinusal sem outras alterações e uma gasometria normal. E começo desta forma já aqui com a primeira questão: que exames complementares de diagnóstico devemos pedir neste caso para investigar uma suspeita de TEP? Hipótese número 1, radiografia de tórax, análises com marcadores de necrose miocárdica, BNP e dedímeros. Hipótese número 2, angiotaque das artérias pulmonares. Hipótese número 3, radiografia de tórax, análises com proteína C reativa e, depois de excluir a infecção respiratória, ponderar acrescentar dedímeros ou solicitar angiotaque. Hipótese número 4, não é uma suspeita de TEP, por isso não devemos solicitar quaisquer meios complementares de diagnóstico neste sentido. Pedir para... Não está a funcionar? Não faz mal, pode responder, então. Liliana, mas responde. Muito bem. Então, a pergunta que aqui devemos colocar é se estaremos perante uma suspeita de TEP. Esta é a pergunta que nós devemos fazer cada vez que temos uma situação semelhante no serviço de urgência. É importante pensarmos que o tromboembolismo pulmonar é uma doença potencialmente devastadora, é a terceira causa de morte cardiovascular e julga-se que é responsável por cerca de 3 milhões de mortes por ano no mundo inteiro. Para complicar tudo isto, é uma doença que não tem uma apresentação específica, é uma doença que tem uma apresentação altamente variável, mas temos alguns dados que nos podem ajudar aqui a tentar fazer um diagnóstico correto e a conseguir evitar complicações importantes. Se pensarmos no caso desta doente tinha fatores de risco conhecidos. Para começar, era uma doente com 75 anos, sabemos que o risco de tromboembolismo pulmonar aumenta com a idade. Era uma doente que tinha sido submetida a uma cirurgia ortopédica recente e que tinha estado imobilizada. Para além disso, tinha, e isto é muito importante, hoje já falamos aqui várias vezes de clínica, a doente tinha tido um início súbito de uma dispneia e uma dor torácica e, portanto, isto também é muito importante na nossa suspeita de tromboembolismo pulmonar. E, se pensarmos bem, a doente não tinha diagnósticos alternativos mais prováveis neste contexto, tendo em conta tudo o resto. E, portanto, sim, não é confirmado, mas é uma suspeita de tromboembolismo pulmonar. Que exames devemos pedir então para confirmar? Ora bem, agora vamos parar aqui neste caso, porque
cada vez que nós pensamos em abordagem diagnóstica e terapêutica de tromboembolismo pulmonar, a primeira divisão que temos de fazer é relativamente ao estado clínico do doente. Existe um fluxograma de tratamento para a abordagem do doente em choque com suspeita de TEP e para o doente estável. E, portanto, nós vamos começar com o doente instável. Ora, muito bem, este é o algoritmo diagnóstico de uma suspeita de TEP num doente com choque ou hipotensão. Isto é definido no contexto deste fluxograma, destas guidelines, como uma tensão arterial sistólica inferior a 90 ou uma queda da tensão arterial superior a 40 mm de mercúrio durante mais do que 15 minutos, na ausência de outras causas identificadas para esta hipotensão, como uma sepsis, como uma arritmia de novo ou uma hipovolemia. E, neste caso, estamos perante um doente com choque, não é o caso que estávamos a falar atrás, mas se efetivamente temos um doente em choque, um doente na sala de emergência, monitorizado, não está bem, é urgente diagnosticarmos o que está por trás deste choque, uma vez que, se não conseguirmos diagnosticar, as consequências podem ser potencialmente devastadoras. E por isso, neste caso, a pergunta que devemos fazer é: o doente tem condições e disponibilidade para fazer um angiotaque imediatamente? Se o doente puder fazer um angiotaque, se estiver disponível e tiver condições para isso, o angiotaque faz-nos rapidamente o diagnóstico de um tromboembolismo pulmonar ou, se for negativo, excluímos esta possibilidade com um grau de segurança muito confortável. E então devemos prosseguir o nosso estudo de outras causas de instabilidade hemodinâmica. No entanto, podemos ter um doente que não tem condições para ir ao TAC. Um doente instável hemodinamicamente, precisa de início de suporte vasopressor, é um doente que vai ter que continuar na sala de emergência e, neste caso, o exame mais adequado pode ser um ecocardiograma. Ao realizarmos o ecocardiograma, aquilo que vamos tentar procurar é se temos ou não sinais de disfunção ou de sobrecarga do ventrículo direito, ou ainda, se for possível, se conseguimos visualizar diretamente trombos móveis intraventriculares ou na artéria pulmonar. Se conseguirmos identificar estas características, temos um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, pelo menos presumível. Se, entretanto, o doente estabilizar e o pudermos levar ao TAC, então é aconselhado que isso seja feito. Se continuarmos sem condições, podemos avançar para um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar de alto risco, num doente em choque ou com hipotensão, com indicação para iniciar terapêutica de reperfusão primária. Felizmente, a grande maioria dos nossos doentes não está em choque quando tem uma suspeita de tromboembolismo pulmonar, como era o caso da doente que eu apresentei no início. E, portanto, passamos aqui para um fluxograma diferente, o da abordagem diagnóstica de um doente estável. Neste tipo de doentes é importante nós estarmos familiarizados e utilizarmos com frequência duas escalas. Em primeiro lugar, a escala do Wells, que é esta que eu vou falar em primeiro lugar, que é um score clínico de predição de probabilidade de tromboembolismo pulmonar, e a segunda, que vou falar mais à frente, que é o PESI. Nós podemos utilizar a de Wells ou a de Geneva. Aqui, para efeitos de simplificação, eu vou utilizar a escala de Wells. Portanto, tínhamos uma doente de 75 anos, com uma fratura do colo de fémur há 3 semanas, submetida a uma prótese total da anca, que estava taquicárdica. Temos aqui, pontuamos 1,5 ponto pela taquicardia, 1,5 ponto pela cirurgia ou imobilização nas últimas 4 semanas e, na minha opinião, o diagnóstico alternativo para esta doente não era mais provável do que tromboembolismo pulmonar neste contexto. Isto dá-nos um score de 6, ou seja, de uma alta probabilidade de tromboembolismo pulmonar. Nós podemos também utilizar o score simplificado, que nos iria dar o mesmo resultado. Ora bem, e para que é que isto é necessário? Isto é necessário porque, uma vez calculado o score do Wells, em conjunção com a nossa impressão clínica, isto remete-nos para um ramo de abordagem do doente, da abordagem diagnóstica do doente com tromboembolismo pulmonar, que nos faz com que nós, à partida, excluamos a possibilidade sequer de pedirmos dedimos, porque não vão ter qualquer utilidade neste caso.
Se pedíssemos dedímeros e os dedímeros, por exemplo, viessem negativos, como temos uma probabilidade pré-teste elevada de um tromboembolismo pulmonar, uns dedímeros negativos não nos podiam excluir com segurança a presença de um tromboembolismo pulmonar e nós teríamos que realizar angiotaque na mesma. Portanto, neste caso, partimos diretamente para a realização do angiotaque. O angiotaque, se não revelar a presença de tromboembolismo pulmonar, o que está aconselhado é não prosseguir para o tratamento e investigar outras causas. Se o angiotaque revelar tromboembolismo pulmonar até às artérias subsegmentares, temos um diagnóstico. Nos outros casos, e aí sim continua a ser importante o uso de edímeros, nos casos em que consideramos que a probabilidade de um tromboembolismo pulmonar é baixa. E então aí, se tivermos os edímeros negativos, podemos excluir com segurança a possibilidade de um tromboembolismo pulmonar e não avançarmos com outros meios complementares de diagnóstico neste sentido. Ou seja, neste caso, a resposta certa seria o angiotaque das artérias pulmonares, no sentido de investigar a suspeita de TEP, a radiografia de tórax até nos podia dar alguns achados neste sentido, mas nós iríamos ter que realizar um angiotaque das artérias pulmonares e, portanto, seria redundante. Os dedímeros, como já vimos, não seriam necessários e a hipótese número 4 de não ser uma suspeita de tromboembolismo pulmonar, efetivamente, não é verdade. Devemos pensar nesta hipótese diagnóstica e devemos colocá-la à cabeça como uma doente com uma história típica. E passamos para o caso número 2. O caso número 2 é um caso um bocadinho mais complicado. Já vão ver porquê. Temos um jovem de 26 anos de idade, interno do 2º ano de Medicina Geral e Familiar, um azarado, teve um acidente motorizado há 2 semanas com um traumatismo crânioencefálico, fez uma fina lâmina de um hematoma subdural, uma fratura da tíbia, esteve na altura 24 horas no serviço de urgência monitorizado e desde essa altura tem estado em casa, em repouso, sob terapêutica analgésica. Iniciou um quadro súbito de dispneia, tonturas e dor torácica e deu entrada no serviço de urgência dizendo à primeira pessoa que o atendeu: tem que me ver, eu acho que fiz um tromboembolismo pulmonar. Ao exame físico, o doente estava consciente orientado colaborante, com uma frequência respiratória de 35 por minuto, umas saturações de oxigênio baixas de 89%, uma tensão arterial de 115/65, com uma frequência cardíaca de 115 por minuto, uma auscultação cardíaca e pulmonar sem alterações e tinha a perna esquerda engessada. As análises mostraram uma elevação discreta de troponina I de alta sensibilidade e também do BNP. O eletrocardiograma tinha uma taquicardia sinusal sem outras alterações, tinha uma gasometria com uma insuficiência respiratória tipo 1 corrigida com 3 litros de oxigênio e mesmo assim com uma hipocapnia. E o angiotaque efetivamente mostrava um defeito de enchimento em vários ramos de artérias pulmonares segmentares bilaterais compatíveis com TEP. O ecocardiograma transtorácico, que neste doente até tivemos logo disponível, mostrava uma dilatação do ventrículo direito com retilinização do septo interventricular. A questão número 2, qual a abordagem terapêutica mais correta neste caso? Então, primeira hipótese, iniciar terapêutica de overlap, de sobreposição de heparina de baixo peso molecular e antagonista de vitamina K, ou em alternativa, um hipocoagulante direto em dose de carga. Hipótese número 2, iniciar heparina de baixo peso molecular, fluidoterapia e internar na enfermaria com indicação de repouso absoluto. Hipótese número 3, iniciar a heparina não fracionada e manter vigilância em unidade de cuidados intermédios, porque poderá necessitar de ser encaminhado para embolectomia cirúrgica ou terapêutica endovascular. E hipótese número 4, iniciar heparina não fracionada e avançar com a fibrinólise. Podem votar. A hipótese mais votada foi a hipótese D, C também logo a seguir. E então, nós vamos continuar neste fluxograma para tentar esclarecer aqui
A resposta certa. Muito bem. Aqui já temos o diagnóstico de TEP, já sabemos que é um TEP. Vamos tentar perceber o que é que podemos fazer. Lembram-se do segundo score que eu falei, o score de PESI é neste momento que nós devemos utilizar. O score de PESI é um score, é o Pulmonary Embolism Severity Index, é um score que se relaciona com a gravidade do tromboembolismo pulmonar, está também relacionado com a mortalidade associada aos vários fatores de risco de TEP, às várias classes de risco do tromboembolismo pulmonar e, portanto, neste doente, nesta fase, é isto que nós devemos fazer. Portanto, podemos começar com a idade dele em anos, portanto, é um doente que começa com um score muito baixo porque tem só 26 anos, juntamos 10 por ser do sexo masculino, 20 por ter uma frequência cardíaca superior a 110, mais 20 uma frequência respiratória superior a 30 e uma saturação de oxigênio inferior a 90. Isto dá-nos um PESI de 96, ou se queremos utilizar o PESI simplificado, de 2, e se virmos aqui, isto é o equivalente a uma classe 3, com uma taxa de mortalidade associada que chega aos 7%. Mais uma vez, vamos utilizar isto para o algoritmo de tratamento ajustado ao risco. Nós já vimos o que faríamos num doente em choque com hipotensão. Num doente que não está em choque, utilizando o PESI, nós vamos conseguir distinguir aquilo que é um TEP de baixo risco, uma classe PESI de 1 ou 2, que terá apenas indicação para hipocoagulação e alta precoce, com vigilância da hipocoagulação, daquilo que será um risco intermédio, que é o que este nosso doente tem, uma classe 3 ou 4, com indicação para realizar mais 2 exames complementares de diagnóstico. Um ecocardiograma, ou um TAC que consiga avaliar a função do ventrículo direito ou sinais de sobrecarga, e biomarcadores cardíacos. Se ambos forem positivos, então vamos ter um TEP de risco intermédio alto, com indicação de hipocoagulação com heparina não fracionada, monitorização numa unidade de cuidados intermédios e considerarmos a terapêutica de reperfusão. No caso de um risco intermédio baixo, então, neste caso, o doente tem indicação de de seguir para o internamento com hipocoagulação, sem necessidade de monitorização nesta fase. Estes são os regimes, os fármacos aprovados para a fibrinólise no tromboembolismo pulmonar, mas se virmos aqui, este doente tem uma contraindicação major para fibrinólise, que é um TCE major, um trauma major com um TCE nas últimas 3 semanas e, portanto, não é um candidato a fibrinólise no caso de ser necessário. Será que poderíamos ter alternativas à fibrinólise sistémica neste caso? Sim, felizmente sim. Este doente, como era um risco intermédio, não necessitaria de avançar para a fibrinólise nesta fase, poderia, no futuro, se tivesse uma evolução clínica desfavorável, mas tem uma contraindicação. As alternativas são ou a embolectomia cirúrgica ou então um tratamento percutâneo endovascular. Temos várias alternativas à escolha, dependendo de cada caso e de cada centro. E neste caso poderia ser uma hipótese caso este doente evoluísse desfavoravelmente. Portanto, a resposta certa seria a 3. Iniciar a heparina não fracionada, vigilância em unidade de cuidados intermédios e, se evoluísse desfavoravelmente, então pensar na embolectomia cirúrgica ou terapêutica endovascular. Vou passar rapidamente aqui a questão da hipocoagulação, porque de facto é uma pergunta premente. Num doente estável, nós devemos pensar em hipocoagulação com hipocoagulantes orais. As heparinas estão reservadas para os casos de fibrinólise ou nos doentes que não estão estáveis. E temos 3 formas de hipocoagular o doente, ou com um esquema de sobreposição da heparina de baixo peso molecular com a varfarina, ou a não fracionada, de troca, ou seja, no caso de alguns hipocoagulantes diretos, temos que fazer um período inicial no mínimo de 5 dias de heparina de baixo peso molecular e depois o switch ou para dabigatrano ou para edoxabano, mas temos 2 hipocoagulantes orais, o rivaroxabano e o apixabano, da ação direta, que podem ser iniciados nos doentes estáveis depois de uma dose de carga. No caso do rivaroxabano, 3 semanas e no caso do apixabano, 1 semana.
O último slide é relativamente à duração da hipocoagulação. Muito rapidamente, são 3 meses a duração da hipocoagulação recomendada nos doentes com tromboembolismo pulmonar. Pensa-se em prolongar esta hipocoagulação nos doentes nos quais não é detectado um fator de risco, ou seja, um TEP não provocado, se tiverem um risco hemorrágico baixo, e em todos os doentes que têm um segundo episódio não provocado de tromboembolismo pulmonar, então devemos pensar em manter a hipocoagulação indefinidamente se tem pelo menos 2 episódios de tromboembolismo pulmonar não precipitado. É tudo. Obrigada. Bom, muito obrigada. Como compreendem, por causa do tempo, já estamos efetivamente para além da nossa hora. Vamos dar por encerrada esta sessão. Queria agradecer a vossa presença e esperar que tenha sido útil para todos e agradecer também a presença daqueles que nos acompanharam lá em casa.